Aleluia. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a todos e que você desfrute da maravilhosa graça do Senhor nesta manhã. Aleluia. Bem-vindo a todos aí que estão conectados com a gente para esse nono dia. Aleluia. Oitavo foi ontem, né, gente? Para esse nono dia, e eu tenho certeza que será mais um tempo precioso do Senhor para as nossas vidas. Ontem eu ouvi uma palavra que me inspira, né? Uma pessoa chegou e disse: apóstolo, por que o senhor não mantém isso todos os dias? Eu disse: todos os dias não é tão simples, porque às vezes eu chego muito tarde das viagens e tal, e esses 21 dias é um propósito mesmo que nós estamos ingressados nele e nos esforçando, né, para estar aqui todos os dias. Mas nós vamos manter sim, nós vamos manter pelo menos aí 2, 3 vezes na semana. Aleluia. Nós vamos ter aqui esse tempo gostoso de reflexão e de uma palavra para edificar a sua vida. Bem-vindo a todos, Fernando, Exley, aleluia, Poli, todo mundo aí, gente, maravilha de Deus. Deixa eu ver aqui, a Cleide, aleluia, Rosimeire, Márcia, todos estão chegando agora. Bem-vindo a todos. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã, que vai nos edificar, que vai nos levar mais uma vez para o centro da sua vontade. Tenho certeza que Deus fará maravilhas mais uma vez. Está conectado comigo? Amém? Eu queria desafiar você para uma coisa. Nós temos a nossa página aí da igreja, né, do Instagram, e também a nossa página do YouTube. Eu estava olhando ontem lá no YouTube, nós só temos 84 inscritos. Pensa, quantos membros da nossa igreja nós temos, né? Se reunir todas as igrejas, serão mais de 300 pessoas, e nós só temos 84 inscritos no grupo do YouTube, e também um número pequeno aqui no CBBTG Contagem. Queria te encorajar, se você ainda não é inscrito no Instagram e no YouTube, vai lá, se inscreva, seja você aquele que veste a camisa da sua igreja, e vai estar conectado em todo tempo, toda novidade, todo novo vídeo vai chegar para você, você vai poder compartilhar com outras pessoas, compartilhar o que você acredita, o que você entende, o que você valoriza, lembra? O que você honra, porque é a sua igreja, né? Então, vai lá, se inscreva, tanto no Instagram, não só acompanha aqui não, se inscreva lá, né? Vai lá e quero seguir, no Instagram é seguir, né? No YouTube você também vai lá e se inscreva e ative o sininho para que você seja notificado, tanto no YouTube da igreja, e se você quiser seguir minha página também pode seguir, meu é psi.coach.natanael Rodrigues, está lá também semanalmente nós temos vídeos novos e um pouco mais aberto, né, tratando um pouco da alma, da mente, etc, tá bom? Então tá bom, estou contando com vocês. Vamos lá, vamos ver se a gente melhora isso, hein? 84 inscritos para uma igreja que tem mais de 300, né? Contando Itaguara, Ibirité, Cláudio, Esmeraldas, tem mais de Balneário, mais de 300 pessoas. Vamos melhorar esse número aí, em nome de Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre portas e caminhos. Alinhou, prosperou. Portas e caminhos. A grande verdade é que a trajetória da vida cristã, ela envolve esses dois princípios, né? Porta e caminho. Na verdade, nesse processo de vida cristã, nós vamos passar por muitas portas e temos muitos caminhos a serem trilhados. O que eu quero que você entenda é que porta, nesse conceito cristão, além de Cristo, né, que é a porta de acesso ao reino dos céus, porta no contexto cristão são as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades que Deus nos dá. E oportunidades
são portas. Isto é, se você não passar por ela, você não vai viver ou não vai experienciar aquilo que Deus tem para você. Então, porta são oportunidades. Portas e caminho. Caminhos são processos. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de entrar pelas portas. Aproveitar, eles até acessam uma oportunidade, mas não trilham um caminho. Não conseguem cumprir ali o processo. É muito importante a gente entender essas duas coisas, porque se não há esse alinhamento de passar pela porta e aceitar o caminho, muitas vezes a pessoa vive uma vida frustrada e não próspera. A falta de prosperidade nesse contexto é exatamente isso, né? A pessoa acessa muitas vezes a oportunidade que Deus dá, mas não consegue trilhar o caminho, os processos. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, nesse contexto espiritual, olha aqui que está dizendo o texto, né? Que nós temos a porta e nós temos o caminho. No contexto espiritual, porta e caminho está inserido dentro da realidade de algo estreito. Isto é, alguém vai dizer assim: não, vocês estão pregando o evangelho da graça e está abrindo a porta, está abrindo o caminho. Não, não é isso, não tem nada a ver. Estreito aqui no sentido de, existe alguns princípios que nós precisamos observar para acessar essa porta. Um exemplo, só para te dar um exemplo para contextualizar. Qual que é o princípio para acertar, para adentrar a porta que é Jesus? Cumprir as regras? Não, o princípio é a fé. E só. Tá vendo? É estreito. Não, não, mas se eu fizer boas obras? Não, fé. Entende? Entende agora? Tá comigo aí? Vocês estão percebendo? E se eu fizer uma penitência de 40 dias sem comer, sem beber, eu acesso a salvação? Não, fé. Você tem que crer no coração e confessar com a boca. Fé. Tá vendo que é estreito? Né? E o caminho? O caminho também continua estreito. O caminho que nos conduz à salvação se chama Jesus. E só. Só Jesus. Não há amplitude, não há abertura para obras, não há abertura para penitência, não há abertura para outro santo, Maria, Jesus. Não há abertura. É só. Então, a porta e o caminho que conduz à salvação é apertado. Apertado nesse sentido. Só tem uma forma. Bem-vindo, pastor Zé Marcos aí, Misael. Só tem uma forma, só há um caminho, não é largo, não tem várias opções. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está percebendo isso? Então, existem portas e existe o caminho, que é o processo. E essa é a maneira de Deus tratar conosco. Sempre vai ser colocado diante de nós uma porta. Deus sempre vai abrir uma porta diante de nós, né? Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta. Vai ter uma porta. E só que você tem que pensar que depois da porta segue-se o caminho. Enfatizar em um deles só, em detrimento do outro, vai resultar em desequilíbrio e fracasso, né? Se você é muito bom para enxergar as oportunidades, mas não consegue trilhar o caminho. Eu estou lembrando aqui, quando eu falo disso, eu penso de José, né? Deus dá para José um sonho. Olha que coisa interessante. Ele dá sonhos. Os sonhos são as portas que José recebeu e que estava diante dele. Os sonhos, as portas. Ele entende o sonho e aí começa o caminho. Meu Deus. E às vezes o caminho, ele não é tão simples. Às vezes o processo, né? O processo não é tão simples, né? Nós precisamos entender e compreender que esse é o padrão da vida cristã. Porque caso não discernimos as portas e suas oportunidades,
podemos perder as mudanças e transformações que Deus coloca diante de nós. Um dos nomes de Jesus é a porta, já falei disso aqui. Mas também é o caminho. Ele é a porta, mas também o caminho. Ele é o acesso, ele é o processo. Tá pegando comigo? Parece que a gente está falando sobre coach, né? Ele é o acesso, ele é o ponto A e ele é o processo que vai nos conduzir ao ponto B, que é a vida eterna. Quer dizer, se não discernirmos o processo, nós vamos começar a desanimar, desmotivar, perder a fé, porque esperamos que Deus mude as coisas automaticamente, mas não é assim, porque existe um processo. Deus te dá o acesso, mas Deus quer que você viva o processo. Muitos ficam postergando. Tem coisas que Deus tem para a tua vida, meu irmão, alinhou, prosperou, pensa nisso. Tem coisas que Deus tem para a tua vida que não tem jeito, você já tem a porta, você talvez até passou pela porta, mas você precisa aceitar o processo. Não adianta postergar, não adianta ficar esperando, tem que aceitar o processo. Não adianta ficar esperando o recurso, não adianta ficar esperando a idade, não adianta ficar esperando ter mais dinheiro, não adianta. Cuidado com isso, porque a porta pode se fechar, você pode ser colocado para fora. E aquela porta de oportunidade, aquilo que Deus tem para a tua vida, pode se fechar. Oportunidades passam, portas se abrem e portas se fecham. Portanto, são oportunidades que Deus nos dá e nós precisamos passar por ela. Sabe o que eu lembro disso? É importante a gente ler. É Lucas 19, 41 ao 44. Vai dizer assim, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Tá vendo? Jesus é essa porta de oportunidade. Ele está dizendo aqui que os fariseus perderam a porta que era Jesus. Na sua religiosidade, eles não receberam a porta, eles não acessaram a porta estava lá diante deles, eu sou a porta. Jesus ministrando várias vezes, eu sou a porta. Mas eles não reconheceram a oportunidade da visitação, a oportunidade de trilhar o caminho da salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entrar pela porta significa passar por uma crise e sair aprovado para viver um caminho que Deus colocou diante de você. Portas e caminhos. Vai estar sempre ali, paralelo. Entre pela porta e percorra o caminho que está proposto para você. Aproveite esta oportunidade. Alinhou, prosperou. Porta e caminho. Porta e caminho. Pastor, Deus me abriu uma porta, mas vai ser tão difícil. Porta, caminho, processo. Entra pela porta. Entrar pela porta significa que em um pequeno período de tempo poderemos passar por uma experiência que fará toda a diferença na nossa vida. A porta é assim. Passar pela porta é essa sensação de, nossa, consegui. É engraçado, né? Quer ver? Vou dar um exemplo disso que é muito real. É quando a pessoa quer fazer uma faculdade. E aí ela tem que fazer aquela prova, né? A prova. Ela tem que fazer o Enem, ela precisa de uma nota boa, ela precisa fazer o vestibular, né? Que é assim que chama. E aí ela vai lá e faz o vestibular e passa. Nossa, que sensação boa. Estou na faculdade. Que maravilha, deu certo, glória, aleluia, estou no UFMG, estou na PUC, estou não sei o que, estou na UNA, e não sei o que. Ok, porta, é aquela sensação de que consegui, que cheguei, mas acabou? Tem 4, 5 anos para você estudar, um enfrentamento muito grande, uma batalha muito grande, né? Eu passei por isso, você também provavelmente passou, eu estou fazendo pós-graduação, é 1 ano e meio estudando novamente. Quando você entra, fala assim, nossa, consegui, pós-graduando e não sei o quê.
Mas aí você olha para o material, você fala, nossa, tem que estudar pra caramba, tem que estudar, é muito ainda. Entendeu? Então, é isso. A porta dá essa sensação de que estou dentro, mas existe um caminho, um processo. A porta te coloca no lugar que Deus desejou, mas ali há um processo. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Se você entende, diga amém. Se você entende, você diga aleluia. Enquanto você não entrar pela porta, não vai começar o caminho. Jesus entrou pela porta. Qual que era a porta de Jesus na terra? João Batista. Jesus entra pela porta, ele tinha que passar por ali. João Batista, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, quem sou eu? Jesus fala, deixa assim para que se cumpra a justiça. Não tem como eu acessar um caminho, não tem como eu acessar um propósito se eu não passar pela porta. Então ele passa por João Batista. Vamos dizer uma coisa aqui importante. Noé pregava boas novas, vocês lembram, né? E qual que era a porta? A porta era a arca. O dilúvio era o juízo, nunca tinha chovido sobre a terra. Quando Noé prega que vai chover 40 dias, 40 noites, o povo endoida, porque nunca tinha havido chuva. É igual quando nós falamos hoje que Jesus vai voltar. Isso nunca aconteceu. Ele nunca veio buscar ninguém, a não ser, com exceção, né, a morte de um e de outro, mas as pessoas não entendem isso como uma forma de o Senhor buscar os seus santos. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então, nunca tinha chovido, e aí Noé começa a pregar que vai chover, e não sei o quê, não sei o quê. A arca aponta para Cristo, né? Cristo aponta para a nova aliança, porque hoje estamos dentro de Cristo, então não há juízo, não há condenação. Para quem está dentro da arca, não há juízo. Lembra disso? A arca é a porta de acesso para a vida. Né? Jesus é a porta de acesso para a vida. E quem está na arca não sofre juízo. Quem está em Jesus não sofre o juízo. Ô glória! Fomos salvos e vemos Deus recomeçando com a geração de Noé através da arca. Hoje estamos dentro da arca que é Cristo, Efésios 2,6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, nós estamos na arca que é Cristo. Portanto, fora da condenação, todos aqueles que aceitaram a mensagem de Noé dentro da arca, sem condenação. Todos aqueles que aceitaram a mensagem de Cristo, aleluia, dentro da arca de Jesus Cristo. Não há nenhuma condenação. Mas a porta, a experiência da porta, né? Inclusive eu já vi algumas pessoas fazendo até campanhas na igreja sobre isso. A experiência da porta era muito interessante. Mas nós não podemos ficar só aí. Precisamos trilhar o caminho, porta e caminho. Porque lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana pensou que iria apenas buscar água, mas teve a sua vida transformada. Ela teve acesso à porta e passou pela porta. É possível ter a sua vida transformada em apenas uma reunião. É possível, essa é a experiência da porta. Essa foi a experiência de Esther. Ela entra na presença do rei, uma camponesa, né? E sai rainha. Oh, glória! Aleluia! É a experiência da porta. Que coisa maravilhosa! A porta é a experiência que muda, que marca, que transforma as nossas vidas. De repente, rapidamente. Né? Essa foi a minha experiência. Eu, jovem ainda, com a visão totalmente focada no empresariado, no empreendedorismo, né? Tinha meu negócio, dormi empresário e acordei pastor. É mais ou menos assim. É a porta. Deus disse, não mais isso. Não mais, não mais. E Deus permite que aquilo tudo se vá para que eu me dedicasse integralmente à vida ministerial. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Há coisas que são um processo, mas outras são transformadas imediatamente. Deus é Deus. Tem porta para você passar por ela hoje. Passa, aleluia, aleluia. Mas tem processos, tem caminhos que você vai ter que trilhar. Passe pela porta. Perceba isso. Glorifique a Deus por isso. Né? Celebre a Deus pela realidade
de que Ele tem te dado a oportunidade de entrar, passar pela porta. Desfrute disso, Deus te colocou. É como na faculdade, aleluia, estou lá. É assim, Deus te coloca a porta diante de você para que você acesse o lugar e você fala, nossa, eu estou aqui, é isso, aleluia. Mas não se esqueça que há um caminho. A porta pode ser uma cura, mas tem um processo de santificação. Olha isso aqui, a porta pode ser uma cura. Às vezes a cura acontece agora, mas o processo de cura do corpo demora um pouco. Às vezes você recebe uma oração de cura e você fala, nossa, mas não aconteceu nada comigo agora, mas pode ser que dali 8 dias, dali 21 dias, ô glória, vamos falar aqui do nosso jejum, do dia que você iniciou o jejum, você passou pela porta. Os 21 dias é o caminho, ô glória, e Deus vai fazê-lo prosperar. Tem favor multiplicado vindo na tua direção. Mas vamos insistir no caminho, porque pela porta nós entramos, o dia que entramos no jejum, glória a Deus. Então, a cura pode ser instantânea, pode ser um processo, né? O milagre pode ser instantâneo, pode ser um processo. Precisamos entrar pela porta, né? Casamentos podem ser mudados instantaneamente, mas pode ser um processo. Às vezes a pessoa, ela casa hoje e ela fala, nossa, meu casamento, ô glória, casei, e aí faz festa, recepção e não sei o quê. Não sabe ela que a partir daquele momento começa um processo. E a pessoa precisa perceber isso, amando e entendendo o processo. Porque no processo, tem dia que o amor da sua vida se transforma no maior inimigo. Ai, ai, ai. Quem está preparado para isso? Né? No processo, os seus irmãos te lançam na cova. No processo, os seus irmãos te vendem, te traem. No processo, algum dos seus irmãos pode planejar a sua morte. É assim. No processo, a pessoa que você serve pode trair você e levantar uma calúnia contra você. É o processo. No processo, você pode ser lançado na cadeia. Tá? Eu estou falando aqui de José, só para você entender. No processo, você vai ser chamado à presença do rei para dar a revelação de um sonho. Mas quem sou eu para fazer isso? É assim, no processo você vive os desafios. Os desafios, aquilo que aparentemente você não dá conta, mas Deus vai te colocar para passar por aquilo. São processos que te levam ao crescimento e à maturidade. Então, portas, acesso, caminho, processos. Deixa eu dizer uma coisa para você. E infelizmente tem pessoas que entram pela porta, mas não conseguem viver o processo, o caminho. Saul foi assim. Saul ele passa pela porta. Saul foi mudado em um novo homem, mas falhou no processo, falhou no caminho. Meu Deus, é isso mesmo. Olha aqui, 1 Samuel 10, 3 ao 6. Diz assim, olha, quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério, de tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossentará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Observa, a questão-chave aqui é, tu serás mudado em um outro homem. Saul tem a oportunidade da porta. A porta que o levou a uma transformação. Saul deixou de ser aquela pessoa simples para ser agora aquele que seria o rei de Israel. Porta. Só que Saul peca no caminho. Saul se desvia. Nos primeiros momentos da sua realidade como um novo homem, Saul desobedece. E aquilo que era o plano de Deus para Saul foi reduzido a eu já escolhi outro para
está no seu lugar. Meu Deus, está entendendo isso? Porque se não há alinhamento, não há prosperidade, está vendo? Porque muitas vezes nós somos bons para acessar as portas. Tem gente que é ruim para acessar a porta. Tem gente que nem as oportunidades ele aproveita. Mas tem outros que acessam. A porta vem, a oportunidade de Deus vem, uma palavra é liberada, ele entende o cenário, é a porta, ele cai para dentro. Mas tem pessoas que têm dificuldade de, depois de estar dentro do propósito, trilhar o caminho. Saul tem dificuldade, às vezes, de obedecer. Tem dificuldade, às vezes, de honrar o profeta, de honrar o líder. O problema de Saul foi esse. Samuel falou, não me espera. Ele não esperou. Ele não conseguiu honrar a palavra do líder. Às vezes, você, líder, tem cuidado com isso. Às vezes Deus te abre uma porta, Deus te coloca numa posição, Deus te coloca numa posição de honra, mas um detalhe, existe um caminho. Existe um caminho. E o caminho, às vezes, está em obediência, em honrar a sua liderança, em perceber o que ele está dizendo, em perceber a direção que Deus está dando. Então é importante você pensar nisso. Quem sabe Deus está te chamando hoje para entrar por uma porta. Essa porta pode ser um emprego novo, amém? Está precisando de um emprego novo? Essa porta pode ser uma cidade nova. Quem sabe Deus vai te enviar para uma cidade, um lugar, aleluia. Essa porta pode ser uma célula nova. Essa porta pode ser a regularização da sua situação conjugal. Essa porta pode ser a resposta a um chamado pastoral, aleluia. Deus está colocando diante de você uma porta. Deus está colocando diante de nós uma porta. Como será? Como que você vai responder a isso? Como você vai responder à oportunidade de entrar por essa porta e trilhar o caminho? A Bíblia diz, avalie bem, porque a Bíblia diz assim, aquele que põe a mão no arado não pode voltar para trás. Passou pela porta do ministério, não volte mais para trás. Eu gosto de dizer o seguinte, quem foi chamado ao ministério, você não vai conseguir fazer outra coisa bem. Você pode até fazer, você pode até se esforçar, mas sim tem chamado ao ministério. Deus quer que você flua nisso em todo e qualquer lugar, inclusive na sua profissão. Deus quer que você seja, que você cumpra aquele chamado. Deus quer que você passe por aquela porta. Entendeu? Passou pela porta, agora você vai viver isso. Em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Lucas 9:62, mas Jesus respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tá vendo? Qualquer pessoa que no processo, ele tenta voltar para trás, não, eu vou sair fora, não quero isso mais não. Essa pessoa acabou. Ela é Saul. O teu reino foi passar de você hoje. Acabou. Eu já escolhi outro para colocar no seu lugar. Saul entrou pela porta, ele teve a experiência do caminho, apesar de não ter trilhado por ele. Esse é o grande risco que nós corremos. Entrar pela porta, mas não trilhar o caminho. O desafio agora é trilhar o caminho. Quem está comigo aí desde o primeiro dia, hein, gente? Primeiro dia de jejum, 21 dias de live. Caminho. Nós estamos em um processo. E eu creio que Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em você. Amém, gente? Aleluia! Quem entendeu isso? Ô, glória! Porta e caminho. E para mim terminar, este caminho, esse processo, inclui duas experiências imprescindíveis. A experiência do fogo e a experiência da água. Quem está preparado? Meu Deus! A experiência do fogo e a experiência da água. Deus te chamou? Agora vem a experiência do fogo e a experiência da água. Você entrou por uma porta, a porta de uma faculdade? Vem a experiência do fogo, vem a experiência da água. Você entrou para o casamento? Vem a experiência do fogo. Entendeu isso? O caminho é marcado por essas duas experiências. Números 31, 21 ao 23, diz assim, então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, contudo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo.
para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo que não pode suportar o fogo passará pela água, ou fareis passar pela água. Existem áreas da nossa vida que são purificadas pelo fogo, mas as áreas mais frágeis são purificadas pela água. A água, gente, no contexto bíblico, aponta para a palavra. Amém? Você sabe disso? Então, a água, tem áreas da nossa vida, as áreas mais frágeis, são purificadas pela água, pela lavagem da água. Efésios 5:26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então, o que está acontecendo aqui hoje? Né? O que está acontecendo nesses 21 dias? Tem coisa na nossa vida que está sendo purificada pela palavra. Então, nós precisamos receber a palavra e sermos purificados por ela. Né? Os nossos pés serem lavados da poeira do mundo. Enfim, todo o nosso corpo ser limpo, né, pela lavagem da palavra. Então nós somos lavados pela palavra, nós somos santificados pela palavra. Ela é água em nossas vidas. Enfim, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos lavar, de nos purificar. Nada mais tem poder de nos lavar do que a palavra de Deus. Lavar, purificar. Agora, tem áreas da nossa vida, né, que aí não tem jeito, aí tem que passar pelo fogo. Ai. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mas às vezes tem que passar pelo fogo, entendeu? Às vezes tem que passar pelo fogo. Tem coisa que nós vamos aceitar a palavra e vamos ser purificados por ela. Mas tem gente que às vezes é mais durão. Aí precisa do fogo. E o fogo é a aprovação. O fogo é a parte difícil da coisa. O fogo é o lado complicado da coisa. É, às vezes, a sensação de morte. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O nosso Deus pode nos livrar, mas se não livrar, então eles já tinham aceitado que havia uma possibilidade de morrerem queimados. Tá vendo? Nosso Deus pode livrar, mas se não livrar, nós continuaremos servindo a Ele e não nos prostraremos diante da imagem. Você percebeu isso? Então, é importante a gente pensar isso, né? Essa experiência do caminho, ela inclui essas duas questões, né? São experiências imprescindíveis, água e fogo. Que Deus abençoe você, que você perceba isso e que você possa experimentar desta realidade. Hoje nós trabalhamos porta e caminho. Alinhou, prosperou. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio desta manhã, obrigado porque o Senhor nos permitiu experienciar isso, ter esta verdade clara nos nossos corações. Eu quero entender que nesses 21 dias o Senhor está fazendo conosco exatamente isso, um purificar pela água, um alinhar pela água. Isto é, estamos sendo limpos de algumas coisas e colocados no centro da vontade, colocados na porta, que é Jesus, e desafiados a trilhar o caminho de fé, trilhar o caminho da graça, do ousar diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós te adoramos, Pai, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Qual que é a prática do dia? Né? Você vai escrever uma situação de porta, né? E uma outra situação de caminho que está acontecendo na sua vida atualmente. Tem isso aí para escrever? Uma situação de porta, isto é, uma situação que Deus... você entrou para um processo e celebrou e tal, mas existe um caminho e uma situação de caminho. Pare, né? Pense, identifique isso com base naquilo que você acabou de ouvir. Alinhe o seu coração às oportunidades de Deus e seja mais sensível à palavra. É melhor no processo você viver purificação pela palavra do que ter que passar pelo fogo.
Que Deus em Cristo te abençoe. Até amanhã, querendo Deus, às 6h30 da manhã, para mais um Alinhou, Prosperou. Deus abençoe a todos. Compartilha o vídeo, seja uma bênção. Daqui a pouco já está lá no YouTube. Se você tiver mais facilidade de compartilhar o link do YouTube, daqui a pouco está aí nos grupos da igreja o link do YouTube. Deus abençoe você. Até amanhã.